Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal quase morto, na verdade morto porque não tem vídeo há um mês. Os meus assuntos para falar acabaram. Eu comecei a usar elástico no aparelho, então fica pior ainda para falar. Eu já falo muito mal, mas agora fica pior ainda. Só que nessa semana que eu tô gravando o vídeo, que é a semana do dia 9, que vai sexta lançar o capítulo de One Piece, mas antes do capítulo lançar já saem os spoilers como sempre. Só que dessa vez os spoilers tiveram muito mais atenção. Tipo, se vocês forem ver, quem tá vendo o vídeo vai perceber que desde terça mais ou menos o One Piece tá nos trending topics do Twitter, porque é literalmente todo mundo falando sobre os spoilers de One Piece, porque eles confirmaram muitas teorias que já eram óbvias, mas confirmaram. Então, teve muita discussão em torno disso, dessas revelações. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, então, pra não dar muito spoiler, nada do tipo, eu recomendo que vocês saiam. No caso, quem não leu o capítulo e nem quem acompanhou One Piece, porque é um spoiler muito pesado. Tipo, eu acho que de todo One Piece até agora, talvez seja o segundo, terceiro spoiler mais pesado que você pode levar. Talvez até o mais pesado. Mas enfim, agora sim, falando sobre, como tá no título, também o assunto se trata da fórmula do destino. No caso, a fórmula do destino, para mim, se trata do protagonista ser destinado a alguma coisa. Ou seja, ele é o escolhido. Essa é a fórmula a que eu me refiro. Então a gente tem vários exemplos de obras de aventura em que a gente conhece o protagonista, ele vai avançando, e do nada a gente descobre que ele é destinado a derrotar um super cara malvado ou concretizar uma profecia, uma lenda. Ele é um herói lendário, então sempre tem essa grandiosidade em torno da forma do escolhido. E isso tem muito de exemplo em anime e mangá, como por exemplo em Naruto, que eu acho que é o maior exemplo de todos, Fairy Tail, que também tá na thumbnail. Então são dois exemplos de protagonistas de Battle Shonen, inclusive, que são escolhidos, que eles são destinados a alguma coisa. E eu, particularmente, não gosto dessa fórmula, porque eu acho que ela é uma fórmula muito preguiçosa. Do mesmo jeito que eu não gosto tanto da fórmula da jornada do herói. Eu acho que a jornada do herói e a fórmula do escolhido, elas se ligam perfeitamente, porque a jornada do herói tem toda uma construção básica que você consegue identificar em tudo, que você pode literalmente fazer isso em ver isso em literalmente quase todas as obras e se torna muito repetitivo. Isso vale também para a forma do escolhido, porque chega um momento que eu tô cansado de saber que todo protagonista de obra de aventura é especial. Eu não aguento mais, cara. Eu só queria acompanhar a história de alguém normal. Então, é muito ruim porque a partir do momento que o protagonista ele é especial, ele é destinado a alguma coisa, é um cara divino, perde um pouco do sentimento de aproximação que eu tenho com ele, que eu posso criar. Por exemplo, foi a maioria com Naruto. A maioria se identificava com o Naruto, seja pelo bullying, ou por não ter muitos amigos, ou por ter que vencer na vida com duras batalhas. Isso meio que foi se perdendo quando a gente descobriu que ele era destinado a alguma coisa, sabe? Que ele era a reencarnação de alguma coisa. Então eu não gosto nem um pouco dessa fórmula. Eu não acho que ela é 100% ruim, porque é aquilo. Literalmente qualquer proposta pode ser boa. Depende da execução. Mas eu, essencialmente, a proposta isoladamente eu não consigo gostar. Mas existem casos que pode ser bom. Isso aconteceu, como eu falei, em Naruto. E no caso de Naruto, eu tenho opiniões controversas. Porque em Naruto sempre foi deixado claro que o Naruto era diferente. Que ele poderia ser o garoto da profecia, que nem o Jiraiya falava desde o Naruto clássico. Aí no Naruto Shippuden a gente teve a confirmação que ele era o garoto da profecia. Só que até aí era um destino não exato. Ele virou o garoto da profecia. Ele se provou ser capaz de ser o garoto da profecia. Então não era necessariamente um destino. Ele não era predestinado. Só que aí depois, na Guerra Ninja, a gente teve a revelação de que ele era a reencarnação do Ashura, que é irmão do Indra, que ambos são filhos do deus do Mushinobi. Apenas isso. E isso acontece justamente quando a gente vê o Naruto morrer. Então o Naruto volta à vida com novos poderes graças à existência do Rikudo Senin, que o vê como reencarnação de seu filho. Então é algo muito conveniente e que quebra a graça da história. A gente acompanha o Naruto se esforçando pra caralho o tempo todo desde o Naruto clássico pra se provar como um cara. Mesmo que ele tivesse a Kurama dentro dele, porra, cara, ele tinha que controlar a Kurama. Ele teve que virar amigo da Kurama, ganhar a confiança depois de, sei lá, 300, 400 capítulos, algo assim. Então é muito tempo. E isso é interessante, sabe? A gente vê que ele evolui.
A partir do momento que ele é reencarnação de alguma coisa, isso tira todo o mérito dele. Ele virou um cara predestinado. Acabou a graça da gente ver o esforço dele. Ele falando sobre destino com o Neji, que um fracassado pode subir e tudo mais. Cara, isso é ridículo. Ele não era um fracassado. Ele sempre foi alguém predestinado. Tanto que em Naruto, fora o Naruto, a gente não tinha nenhum exemplo de alguém que era um fracassado e cresceu pra caralho. O único que poderia ser um exemplo era o Lee. Só que o Lee literalmente sumiu porque o Kishimoto não quis aproveitar ele. Então, a mensagem de Naruto foi estragada pelo destino. Agora, no caso de Fairy Tail, que já é menos comentado, a gente tem o Natsu, que ele sempre teve muito protagonismo, ele sempre ganhava muito na emoção, sabe? Ele sempre ganhava no poder da amizade, nas lutas. Quanto mais ele lutava pelos amigos, mais emocionado ele ficava, maior a chama dele ficava. Era algo, tá, parecia ser um clichê de shonen, muito besta. Só que aí no final da obra, a gente descobriu que o nome do Natsu era Enji, Eterius Natsu Dragneel. E ele era uma arma, um irmão humano criado artificialmente pelo vilão principal da obra, que era o Zeref. Então, o Zeref era irmão do Natsu, o Natsu era irmão do Zeref. O Zeref é literalmente o mago mais poderoso que já pisou em Fairy Tail. Ele é velho pra caralho, ele é muito apelão, e o Natsu era irmão dele. E ele tinha um poder interior que ele começou a liberar no final da obra. Mais um caso em que o protagonista ser destinado estraga muito do anterior construído. Porque o anterior era o Natsu tendo que ficar mais forte em prol dos amigos dele. Agora ele descobriu que ele sempre foi muito forte. Ele, mesmo sem o treinamento de Gnil, seria forte porque ele era uma arma. Ele é, tipo, literalmente destinado a ser o cara mais foda do mundo dele. E é isso que aconteceu. E eu acho que esses dois exemplos exemplificam bem o meu ponto em achar essa fórmula muito complicada de ser interessante. É muito complicado mesmo. Eu não sei como alguém conseguiria aproveitar ela bem, mas é o que eu quero confiar agora no Oda. Não é novidade para ninguém que sempre existiram teorias de quem seria o próximo Joy Boy, porque é meio que confirmado desde a fala do Kaido. O Kaido fala que o Luffy não poderia se tornar o Joy Boy. Isso, consequentemente, confirma que Joy Boy não é o nome da pessoa, mas sim um título que você pode ter. O garoto alegre, um garoto que traz esperanças, que faz as pessoas rirem, que é o Nika, provavelmente, porque Nika significa sorriso, risada, então tudo isso se liga, então a gente já sabia disso, e isso encaixava perfeitamente no personagem do Luffy. O Luffy é um cara simples, ingênuo, ele fala o que pensa, ele é sorridente, ele é alegre, ele é sempre confiante, ele faz tudo pros amigos, ele quer ser livre. Ele é o exemplo de pessoa perfeita para ser um líder em relação a inspirar pessoas. Então gera fato, praticamente, que o Luffy era o Joy Boy. No capítulo 1042, o Luffy foi espancado pelo Kaido do mesmo jeito que o Oden foi. O Sub-Zero surgiu e atrapalhou a luta e por isso o Luffy levou um tapão imenso do Kaido. Mas no 1043, em que a gente achava que ele ia ser derrotado, apareceu uma página do Luffy sorrindo, sem aparecer os olhos, com alguma gosma em cima dele, que provavelmente é borracha derretida, latex no caso, ou algo a ver com borracha vulcanizada, não tenho certeza. Muitas teorias, mas o mais importante é a fala do Zunisha, que acontece em consequência em torno desse quadro Luffy, que é sobre a volta do Joy Boy com os tambores da libertação. Então, confirma, o Luffy é o descendente do Joy Boy. E isso não me incomodava. Eu nunca me incomodei com o Luffy ser destinado ou algo do tipo, porque isso sempre foi indicado no início da obra. A gente teve falas do Crocus, falas do prefeito de Fuchsia, falas do Rayleigh, falas de todo mundo que conheceu o Luffy era uma pessoa importante em relação a ele ser destinado, ele parecer ser destinado a alguma coisa, porque ele lembrava muito Roger, ele era uma pessoa diferente. Então sempre teve indícios desse fator do Luffy herdar a vontade do Joy Boy. Herdar a vontade do Joy Boy não tem nada demais, porque esse conceito em One Piece existe sempre. Ele não seria destinado, mas ele herdaria, não teria nem mérito, não seria especial, mas ele só seria uma pessoa que continuaria o seu legado. Simples. Só que o problema entra quando, ao mesmo tempo que a gente teve essa revelação, a gente também
praticamente teve confirmado que a fruta lendária, que teve o nome mudado e que era a que o governo queria, é a do Luffy. A gente primeiro teve eles falando sobre uma fruta que mudou de nome, que era uma lenda até pra eles. Depois, antes disso, no caso, a gente teve o Rusru falando sobre o Shanks ter roubado a Gomu Gomu no Mi, de um navio do governo. O governo queria a Gomu Gomu no Mi, aparentemente. E depois, agora nos últimos capítulos, a gente também teve o governo mudando as ordens da CP0, mandando matar o Luffy, porque eles tinham medo das consequências da luta. Então, aparentemente, eles tinham medo do despertar da fruta do Luffy, do despertar do seu poder interno. E isso aconteceu, acabou de acontecer no 1043. É claro, o Luffy ali derretendo, obviamente é o despertar, não tem nenhuma outra hipótese. Eu acho, né? O Oda pode vir com uma genialidade, mas eu duvido muito. Então é confirmado, a fruta do Luffy despertou e quase 99% de chance dela ser especial e almejada e ter um poder supremo que foi revelado agora. E eu não gosto disso. Tudo bem, ela talvez não seja super poderosa, mas ela é importante. A importância dela talvez venha até por ela ser a fruta do Joy Boy. O Zunisha anunciando a volta do Joy Boy aconteceu justamente quando o Luffy despertou a Gomu Gomu no Mi. Então, ele despertou o poder máximo da fruta. Ou seja, ele atingiu o estado supremo que o Joy Boy tinha. Talvez seja isso. E isso me preocupa muito. Eu não gosto. A fruta foi feita para ser engraçada. O próprio Oda disse. Só que agora ela virou uma fruta especial. Porque foi dada, ela foi pertencida a uma pessoa muito especial e muito importante, a mais importante da obra toda. E o Luffy tem ela. Mesmo que não faça o Luffy ser reencarnação de algo supremo, um garoto unicamente especial, ele possui uma fruta que é especial. Ele é filho do Monkey D. Dragon, que é o homem mais procurado do mundo. Ele é neto do Monkey D. Garp, que é o herói da marinha. Ele tem o chapéu de palha, que pouquíssimas pessoas usaram, e que o governo tem um gigante lá em Marejóis. Então, são muitas coisas aglomeradas ao Luffy que tornam ele uma pessoa exageradamente especial. Essas outras que eu citei não me incomodavam porque diretamente não afetavam ele. Só que a fruta afeta. A fruta dá um status acima pro Luffy. Dá um protagonismo. Eu entendo, ele é o protagonista de One Piece, ele tem que ter um destaque maior. Mas eu queria que esse destaque fosse por ele. Ele sendo ele mesmo. Ele deu o Joy Boy por ele mesmo. Não porque ele tem a mesma fruta e nem nada do tipo. Mas aparentemente não é o caso. Por isso, eu não gostei tanto desse caminho. Não é mal feito, de jeito nenhum, na verdade, porque a gente sempre teve indício e também é muito mais pela vontade herdada. Talvez seja o único caso de exemplo em que o destinado ou escolhido seja bem feito, mas para mim não caiu a ficha. Eu não consigo aceitar isso, eu não gostei tanto dessa ideia da fruta do Luffy ser lendária, super procurada, e o Luffy despertar a fruta dele justamente quando ele mais precisava. O Luffy sempre usou muita fruta. Eu esperava que ele fosse despertar a fruta enquanto lutava com o Kaido. Mas não foi isso. Ele despertou depois de perder pro Kaido. No momento mais conveniente possível. Tinham outros momentos pra ele despertar a fruta e não ser conveniente pra caralho. Mas não foi, e foi um puta Deus Ex Machina, na verdade. E é complicado, sabe? Eu queria muito gostar desse momento. Na verdade, eu gosto. Foda-se. Eu vou confessar. Eu acho muito foda. Eu amo o Luffy. Então eu acho muito foda ele ser muito foda. Só que, em contrapartida, se eu for logicamente, é muito ruim. Então me incomoda bastante, mas eu queria fazer um vídeo falando sobre isso, sobre as minhas opiniões em relação a essa fórmula. Enfim, é isso. Fui.